Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida. E mais uma vez, nosso encontro, estaremos estudando este livro maravilhoso, Ajuda ao Crescimento Cristiano. E hoje nos toca a lição de número 9. Estaremos falando sobre crescimento em grupos pequenos. Nós humanos somos seres sociais e nos necessitamos el um ao outro. Nos apoiamos e ajudamos, aprendemos e crescemos em ambiente de grupos. Por la associação com outros creyentes também nos ajudamos para crescer espiritualmente. A igreja local supre as necessidades de associação em la adoração coletiva, o companheirismo, a instrução e o serviço. Sin embargo, os grupos pequenos provêm uma base mais informal para a associação e tende a involucrar a los creyentes em forma mais personal no processo de la nutrição de la vida espiritual. Ambas as formas de associação são necessárias, por lo que o grupo pequeno sempre complementará o ministério da igreja local. ¿Vale? Então, nesta lição veremos a relevância dos grupos pequenos, como estes que ministram as necessidades de las pessoas, como organizar e conduzir os grupos pequenos, e ao relacionar-se com um grupo pequeno, verá que lhe provê oportunidades para aprender de los demais e, a la vez, para que lhes ajudem a desenvolver-se em la semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pero também me gostaria de fazer uma sugerência deste livro maravilhoso, Grupos Pequenos Saudáveis. É um livro de nosso amigo Pastor Alfredo Vadedianes. ¿Vale? E tem cunho de grupos pequenos muito bueno. E, por exemplo, tem algumas coisas que gostaria que vosotros compartilhem com vosotros, melhor dizendo. 6 motivos por los que as pessoas querem pertencer a grupo pequeno. Número 1, as relações. As pessoas buscam amistad, conhecer gente nova e pertencer ao grupo. Número 2, as necessidades. Número 3, afinidade. Número 4, interesses. Número 5, hambre espiritual. E número 6, tarefas orientadas ao serviço. Então, está aqui nossa sugerência deste livro, Grupos Pequenos Saudáveis, do pastor Alfredo Vadedianes. E vamos agora para a nossa classe deste livro que estamos aqui estudando, Ajuda ao Crescimento Cristiano. E vamos à página 264 de nosso guia de livro, vale? 264, que está dizendo aqui como compartilhar a vida de Cristo em grupos pequenos. O propósito de los grupos pequenos. Então, se todos os creyentes têm algo em comum, han recebido a nova vida espiritual, a vida de Cristo, e estão aí desfrutando da vida de Cristo em la terra. Todos os que participam em esta nova vida formam parte do corpo de Cristo. E aí estamos na primeira consulta bíblica, em 1 de Coríntios, primeira epístola de apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e o versículo 12 e o versículo 27, que diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é uno e tem muitos membros, pero todos os membros del cuerpo, sendo muitos, são um solo cuerpo, assim também Cristo. Vosotros, pois, sois el cuerpo de Cristo e membros cada uno em particular. Isto significa que todos os creyentes se relacionam uns com outros em forma vital e dinâmica. Somos responsáveis não só por el crescimento e o desenvolvimento personal mútuo, senão também pelo crescimento de nossa experiência coletiva. A igreja se hace forte e produtiva por el crescimento e a vitalidade de suas partes individuais. Por lo tanto, os creyentes devem reunir-se para compartilhar a vida de Cristo e o companheirismo em seu corpo. Os grupos pequenos podem promover as funções da igreja local, por exemplo, a glorificar a Deus, a estender seu reino e edificar e madurar os membros de seu corpo.
Los grupos pequeños, como de 10 a 12 personas, se dedicam ao companheirismo e a oração intercessória los unos por los outros, ao ministério mútuo de la palavra de Deus e ao compartir los recursos espirituais. Estas relações de grupo fazem possível que cada membro obtenha fortaleza, apoio de todos os demais membros e contribui ao desenvolvimento espiritual de los demás. Então, o propósito primordial dos grupos pequenos cristianos consiste em compartilhar a vida de Cristo com os demais em um nível mais personal. Para impulsionar mais o desenvolvimento da madurez de seu corpo, o Senhor da Igreja deu vários dons ministeriais à Igreja através do Espírito Santo para facilitar o companheirismo e o nutrimento mútuo. Vale? E agora vamos para a página 267 para falar de los grupos pequenos em perspectiva histórica. A ideia de los creyentes se reunir em grupos pequenos para compartilhar a vida de Cristo não é nova. Jesus conhecia o significado da interação íntima que acompanha a experiência do grupo pequeno. Entre seus muitos seguidores, Jesus selecionou a 12 associados íntimos, com eles desenvolveu um grupo pequeno efetivo. Esse grupo se desenvolveu e se fortaleceu em dedicação, propósito, conhecimento com o Senhor e como o próprio Senhor se lo havia proposto. Portanto, Jesus comissionou a los 12 com uma tarefa contínua de la aprendizagem, ou melhor, com a tarefa contínua de la predicação do Evangelho. Esses primeiros líderes cristianos continuaram usando essa mesma estratégia de grupo pequeno em seu ministério. E no livro de Hechos, revela a existência de vários grupos pequenos durante o período inicial da história cristiana. E vamos estar usando aí o livro de Hechos para estar vendo essa afirmação. No capítulo 2 do livro de Hechos, e o versículo 41 e o versículo 42, abre assim a palavra do Senhor. Assim que os que receberam sua palavra foram bautizados, e se añadiram aquele dia como 3,000 pessoas, e perseveravam na doutrina de los apóstolos e na comunhão uns com os outros, e en el partimiento del pan e en las orações. E no versículo 46 e 47 desse mesmo capítulo, diz assim: e perseverando unânimes cada dia no templo, partindo el pan, e em las casas comiam juntos com alegria e sencillez del coração, alabando a Deus e teniendo el favor com todo el pueblo. E el Senhor añadía cada dia a la igreja os que se haviam de ser salvos. Então, os primeiros cristianos se reuniam em os templos e em las casas, e depois que ha venido a perseguição, começaram a reunir-se em la sinagoga quando se lo permitia. E o lugar mais seguro era seguramente em las casas. Por aí, então, se vamos vendo o capítulo 5, outra confirmação disso. O capítulo 5 de Hechos, verso 42, habla assim: e todos os dias, no templo e por las casas, não cessavam de ensinar e predicar a Jesucristo. Então, no templo e nas casas, e com o propósito de quê? De ensinar a palavra e predicar ao Senhor Jesucristo como Salvador. Também no capítulo 12 de Hechos, capítulo 12, verso 12, e havendo considerado isto, chegou à casa de Maria, la madre de Juan, ele que tinha por sobrenome Marcos, donde muitos estavam reunidos orando. Então, o lugar de la madre de Juan Marcos, o propósito da reunião era orar. Orar, então, aí para poder trazer a bendição, a salvação, a liberação de los apóstolos que estavam ali detenidos. Outra parte, no capítulo 16 de Hechos, verso 13 e 14, está assim dizendo: e um dia de repouso salimos fora de la puerta, junto ao rio, donde solia hacer-se la oração, e sentando-nos
hablamos a las mujeres que haviam reunido. Então, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura de la cidade de Tiatira, que adorava a Deus, estava ouvindo. E o Senhor abriu o coração de ella para que estivesse atenta a lo que Pablo dizia. Então, o lugar de reunião em la orilla de um rio, o propósito é orar e falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra parte, no capítulo 16 mesmo, agora no versículo 32, habla assim: e lhe hablaram a palavra do Senhor a ele e a todos os que estavam em sua casa. Nesta ocasião, a reunião foi em la cárcere, allí de Filipo, e o propósito era adorar a Deus. Foi allí que entregou sua vida o carceleiro de Filipo e foi allí instituído na igreja de los filipenses. Então, no capítulo 20 agora, de Hechos de los Apóstolos, estamos vendo agora esta parte, capítulo 20, versos 7 e 8. No primeiro dia de la semana, reunidos os discípulos para partir el pão, Pablo les enseñaba, havendo de salir ao dia seguinte, e alargou o discurso hasta la medianoche. E havendo muitas lâmparas no aposento alto, onde estavam eles reunidos, e o que ocorre aqui? O lugar de la reunião foi no aposento alto. E o propósito era Santa Cena e o estudo bíblico. Mira que o templo já se quedou para trás. Vale? Desde que começou a perseguição em Hechos capítulo 8, o templo já não podia, os cristianos estar se reunindo ali. Então, forçosamente, tinham que ter uma outra alternativa de reunir-se. Então, por isso que estamos vendo aí, no decorrer de Hechos, reunir em casa, na orilla do rio, na cárcere, onde que tiveram a oportunidade de se reunir, estavam reunindo os irmãos ali para estar compartilhando a palavra. E no próprio capítulo 20 de Hechos, verso 20, dijo assim a palavra do Senhor: e como nada que fosse útil e reunido de anunciá-los e ensiná-los publicamente e por las casas. Mira mais uma vez o apóstolo Paulo aí falando de las casas, não só no livro de Hechos, também em outras epístolas do Novo Testamento revela que a igreja se reunia em las casas. Mire bem agora no Evangelho segundo escreveu São Marcos, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 2. Capítulo 2, o versículo 1 e 2. Entrou Jesus outra vez em Capernaum, depois de alguns dias, e se ouviu que estava em casa. E imediatamente se juntaram muitos, de maneira que já não cabiam nem a um em la puerta. E lhes predicava a palavra de Deus. Então, se aqui Jesus estava em Capernaum, em la casa, claro que era a casa prestada aí, e o que ocorre? Estava predicando a palavra e han traído um paralítico, traído por 4. E allí Jesus predicava, ensinava e sanava as pessoas. Não somente nos evangelhos, mas também na epístola de Romanos. Epístola de Romanos, capítulo 16, versículo 3 ao 5, parte A, diz assim: Saludai a Priscila e a Áquila, mis colaboradores em Cristo Jesus, que expuseram sua vida por mim e a los quales não só eu dou graças, sino também todas as igrejas de los gentiles. Saluda também a la igreja de sua casa. Mira, então, o lugar de la reunião era a casa de Priscila e Áquila. O propósito era adorar a Deus e orar ao Senhor Todo-Poderoso. Então, agora, já que tu está em Romanos, vamos para uma outra epístola do apóstolo Paulo, 1 de Coríntios, capítulo 16. 1 de Coríntios, capítulo 16, e o versículo de número 19, melhor dizendo: e as igrejas de Ásia os saluda, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa, os saluda muito no Senhor. Mais uma vez, fazendo menção aí, Áquila e Priscila, que foi dito ali em Romanos, e aqui ele reforça esse anúncio de las casas sendo utilizada para o culto do Senhor. Também em Colossenses, a epístola de Pablo a Colossenses, capítulo 4, verso 15, diz assim: Saludai a los hermanos que estão em Laodiceia
e a ninfas e a igreja que está em sua casa. Então, se em Colossenses, na casa de ninfa, então se tinha de também uma congregação na igreja em las casas. Em Filemão, capítulo 1, não, só tem um capítulo, Filemão, pero verso 2, e a amada hermana a Apia e a Arquipo, nosso companheiro de milícia, e a igreja que está em tu casa. Então, se aí estamos vendo, temos muitos exemplos da igreja primitiva que estava utilizando as casas por causa da necessidade que tinha, por causa da perseguição que passava. Em la atualidade, em muitas partes do mundo existem grupos pequenos cristianos, crentes de todas as esferas da vida, níveis sociais, diversas crenças doutrinárias e organizações religiosas se reúnem para estar participando no companheirismo, na adoração, no estudo bíblico e em la oração. Em cada período da história cristiana, o propósito desses grupos pequenos cristianos sempre ha sido o mesmo: compartilhar a vida de Cristo em grupos. Vale? E agora eu te invito para que tu venga a la página 271, que vamos estar falando de la satisfação de necessidades individuais em grupos pequenos. Vale? Os sociólogos han descoberto que as pessoas têm certas necessidades básicas. Uma de elas é intelectual, social, física, psicológica e espiritual. Então, estamos falando de cinco áreas, vale? Que são nutridas através do grupo pequeno. Para os cristianos, os grupos pequenos lhes ajudam em todas essas áreas que acabamos de mencionar agora, essas áreas da vida humana, pero em participar supre melhor suas necessidades e relações espirituais. Vamos estar falando aqui de 4 necessidades básicas comuns a todas as pessoas. Número 1, todas as pessoas necessitam sentir que pertencem. Vale? Descobrimos nossa identidade e nosso sentido de identidade personal ao pertencer a um grupo. Desenvolvemos nosso sentido de valor próprio através da interação com pessoas que nos aceitam e nos amam no amor de Cristo. Todos necessitamos ser amados, aceitados, incluídos e saber que pertencemos ao grupo. A participação em um grupo pequeno cristiano provê a oportunidade de suprir estas necessidades de maneira significante. E um sentido de identidade se desenvolve ao formar parte de um companheirismo com outros crentes. Um exemplo disso: Ana se reúne em uma das salas com amigos cristianos de diversos grupos étnicos. Depois de classe, eles se concentram em orar uns por outros. Esses grupos estão suprindo a necessidade de pertencer a algo. Os membros se sentem aceitados e queridos como parte da família de Deus. Número 2, todos necessitamos relacionar-nos com outras pessoas. As pessoas em geral são seres sociais. Em todo o mundo, buscam e organizam grupos sociais com os quais se identificam. Muito pouco decide viver aislado. Se crê que, mientras mais complexa seja uma sociedade, as pessoas chegam a ser mais independentes. Nos necessitamos um ao outro, assim como também relacionamos com os demais em um nível mais personal. As concessões mútuas das relações interpersonais são necessárias para o sano desenvolvimento da personalidade. De igual maneira, as mútuas concessões das relações interpersonais dentro do corpo de Cristo são necessárias para o crescimento e o desenvolvimento espiritual. O crescimento e o desenvolvimento são impulsados através da interação com outros crentes em um ambiente afetuoso e de cuidado mútuo. Um exemplo disso é Juan. Juan conduz um grupo pequeno durante a hora de seu almoço em la fábrica onde trabalha. Eles estão discutindo as atitudes cristianas no trabalho. Aqui está suprindo a necessidade de relações interpersonais que está sendo discutida, debatida, e eles estão suprindo esta área na área interpersonal personal. Número 3,
cada pessoa necessita compartilhar. Devido a que nos consideramos como pessoas de valor inato, sentimos a necessidade de compartilhar nossos descobrimentos, incluir a outro em lo que sabemos, pensamos e sentimos. Devido à obra de Cristo dentro de nossa vida, obtenemos experiência em crescimento espiritual que será de valor e ajudará a outros que atravessam por situações parecidas. Ao compartilhar nossos descobrimentos com os demais, crescemos espiritualmente e lhe proveemos ajuda que podem produzir-lhes crescimento também. Outro exemplo que podemos estar citando neste caso é o senhor e a senhora Hernandes têm um estudo bíblico semanal em sua casa. Atualmente estão estudando o que a Bíblia ensina sobre o fruto do Espírito. Os membros compartem suas próprias experiências e opiniões. Então, esse grupo supre a necessidade de receber e compartilhar com outros as experiências e o ensinamento recebido no estudo bíblico. 4. Cada pessoa necessita participar. Sentimos a necessidade de dar, de contribuir e participar em eventos comunais. Nadie se sente verdadeiramente contento solo com receber de los demais. Necessitamos participar, necessitamos ser incluídos e ajudá-los no que podamos. Vale? A participação em la missão cristiana, ele compartilha Jesus com outros, ajudar os demais a desenvolver em semelhança a Cristo, tudo representa oportunidades para que os crentes expressem ativamente sua fé. As oportunidades de fazê-los estão disponíveis especialmente através da participação dos grupos pequenos cristianos. E puedo citar um exemplo aqui de um grupo de mulheres que se reúnem na igreja uma vez por semana para fazer artículos caseiros para os missionários. Este grupo está suprindo a necessidade de participar e de fazer uma contribuição a outros e chegará esse recurso ao mais allá, ao mais lejos de nosso planeta. Então, vocês estão fazendo esta parte de fazer parte e também está contribuindo com a obra de Deus. Por lo tanto, os grupos pequenos provêm um ambiente em qual supre as necessidades de los creyentes. Também oferecem um ambiente propício para os creyentes, também oferece um ambiente propício para que os creyentes supram as necessidades de outros membros do grupo. Agora, corra seu livro guia e vamos à página 274 de nosso guia de livro, onde estaremos aí ministrando funções de los grupos pequenos. Essas responsabilidades se dividem em 3 agrupações. Número 1, hacia Deus. Número 2, hacia si mesmo. E número 3, hacia a outros. Pelo primeiro, suas responsabilidades hacia Deus incluem a alabança, a adoração e a glória que lhe pertence solamente a Deus, a Ele. Deus é sem igual e deseja que o reconozcamos seu valor e lhe demos a glória devida a Ele. E no Salmo de número 100, é um salmo muito conhecido, Salmo de número 100 e o verso 1, do verso 1 ao verso 3, diz assim: Cantai alegres a Deus, habitante de toda a terra, servi a Jeová com alegria, veni ante sua presença com regozijo, e reconhecei que Jeová é Deus. Ele nos hizo e não nós outros a nós outros mesmos. Pueblo suyo somos e oveja de su prado. Então, isso aqui já está declarando que o Senhor é nosso Deus, o nosso Criador, e a devida alabança tem que ser dada, prestada a Ele. Segundo, a responsabilidade do crente maduro hacia si mesmo inclui o desenvolvimento de uma sana compreensão de si mesmo e de quem és como Hijo de Deus. Sua necessidade de maior crescimento espiritual e a necessidade de expressar sua fé. Em 1 de Timoteu, agora estamos aí no Novo Testamento, e é a epístola do apóstolo Pablo a Timóteo, seu hijo em la fé, capítulo 4, verso 6. 1 de Timóteo 4, 16, melhor.
Ten cuidado de ti mesmo e de la doutrina, persiste em ello, pois, fazendo isto, te salvarás a ti mesmo e a los que te odiarem. Então, aqui está falando de cuidado de si mesmo e de la sana doutrina. E o terceiro, o creyente maduro tem a responsabilidade hacia los demás, tanto para com outros membros do corpo de Cristo, como para com aqueles que aún não han recebido a nova vida em Cristo. E agora vamos ver em Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 22 e o versículo 37 a 40. Jesus lhe disse: amarás ao Senhor tu Deus com todo o tu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente. E este é o primeiro, o grande mandamento. E o segundo é semelhante: amarás a tu prójimo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, aqui estamos vendo aqui que Jesus está nos ordenando a amar a Deus, né, e amar ao prójimo como a si mesmo. Então, se estrutura devidamente a los grupos pequenos, a ajudar as pessoas a desenvolver em estas três áreas de responsabilidade: hacia Deus, hacia si mesmo e hacia ao prójimo. As funções do grupo pequeno incluem, vamos estudar esta parte a fundo. As funções do grupo pequeno compõem o seguinte: companheirismo, estudo bíblico, adoração, oração e evangelismo. Ha entendido? 5 partes: companheirismo, estudo bíblico, adoração, oração e evangelismo. O primeiro é o companheirismo. Companheirismo se basa em um cuidado humano mútuo, em no sentido de pertenência mútua. Quem desfruta do companheirismo comparte impulsionados por la consciência de que estão vitalmente unidos por uma vida comum em Cristo. Esta é a função principal de los grupos pequenos cristianos. O companheirismo exige que estemos juntos para compartilhar, através de lo qual ocorre o nutrimento espiritual. E agora vamos estar mencionando uma porção bíblica para estar aí corroborando com esta parte do companheirismo. 2 de Coríntios, capítulo 8, verso 23, diz assim: enquanto a Tito, és mi companheiro e colaborador para com vosotros, enquanto a nuestro hermano são mensageiros de las iglesias e glória de Cristo. Então, se Tito era companheiro do apóstolo Pablo, né, e dos demais equipe missionária que estava ali. Então, se necessitamos do companheirismo para não somente estar compartilhando a fé, mas para estar compartilhando a palavra, porque somos um corpo de Cristo. Depois, então, se do companheirismo, estamos aí na parte do estudo bíblico em grupos pequenos. Deveria envolver principalmente o companheirismo de la verdade bíblica com muita frequência, tomar a forma de discussão e não tanto a conferência, uma conferência bíblica. Claro que isso vai ajudar também, mas é mais estar compartilhando o estudo bíblico um com os outros. E o melhor de tudo, sin embargo, é que os membros do grupo aprendem a enseñança da palavra de Deus e como aplicá-las a las situações de sua vida, na situação personal, seu diário de viver. E para isso, volvemos à Bíblia, no livro de Josué, que vai estar fazendo menção aí desta parte da importância da palavra de Deus para o crescimento cristiano, para o crescimento em la fé. Josué, capítulo 1, verso 8, diz assim: nunca se apartará de tu boca este livro de la lei, senão que de dia e de noite meditarás nele, para que guardes e haga conforme tudo o que nele está escrito. Porque então se harás prosperar tu caminho e tudo te sairá bem. Então se mira aí a parte da ordenança de Deus para Josué, né? Guardar, esforçar, meditar de dia e de noite, para que seu caminho seja prosperado e para que tudo te vá bem. Então, se já vimos companheirismo, estudo bíblico, e a terceira é a adoração. A adoração involucra dar honra, respeito ou reverência a quem lo merece. Em la adoração cristiana, expressamos reverência e honra a Deus
por lo que Ele é. Ele é o nosso Deus e para nós outros é objeto de nossa adoração. É o único que deve ser adorado e alabado, se chama nosso Senhor, nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Esta expressão pode demonstrar-se por meio do canto, por meio de ações de graças, a alabança, a oração, o testemunho. Tudo isso involucra estarmos prestando reverência a Deus e honrando a seu santo nome. As reuniões do grupo pequeno cristiano provê o marco natural para essas atividades espirituais. E agora vamos ao Salmo 96. O Salmo de número 96, que versos 6 e 7 diz assim: alabança e magnificência delante dele, poder e glória em su santuário. Tributai a Jeová, ó famílias del pueblo, dai a Jeová a glória e o poder. Então, isso aqui está nos invocando, nos ordenando a alabar o Senhor, ó famílias. E isso nos recuerda o hogar, nos recuerda as casas e também nos recuerda o grupo pequeno de cristiano. Então, agora vamos para a outra parte, que é a parte de la oração. Por la oração, experimentamos comunhão com Deus e lhe expressamos nossas necessidades mais profundas e sinceras. E aqui volvemos ao livro de Hechos de los Apóstolos, não? É o livro da igreja primitiva, mas também é o livro de los grupos pequenos cristianos. E o capítulo 12, e o verso de número 12 diz assim: e havendo considerado isto, chegou à casa de Maria, la madre de Juan. Já hemos leído esta parte, pero agora com este enfoque da oração, na outra está fazendo enfoque da casa de reuniões. Ele que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos orando. Então, se a oração conjunta constitui uma das melhores formas de levar os unos a las cargas de los outros, a qual representa uma das funções essenciais das reuniões do grupo pequeno. Um irmão comparte uma necessidade e nós outros oramos por essa necessidade e Deus vai estar intervenindo com sua mão poderosa. E agora estaremos falando do evangelismo. O evangelismo consiste em apresentar o evangelho a los não convertidos através do poder do Espírito Santo, para que possam receber a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador personal e seguir-lhe como seu Senhor. Amém? Uma das funções dos grupos pequenos consiste em apresentar a Cristo às pessoas de uma maneira simples, clara e persuasiva. E os participantes do grupo, com frequência, se sentem em liberdade de invitar a seus amigos a assistir a tais reuniões. Os visitantes quase sempre se sentem mais a gosto em um grupo pequeno que um culto regular em la igreja. Os participantes do grupo deveriam ser animados a invitar a seus amigos não convertidos a las reuniões do grupo pequeno, com a segurança que seus amigos não convertidos serão expostos a las demandas claras e valiosas do Evangelho. E aí, nisso aí, vamos ao livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16. É um clássico das missões, Evangelho de Marcos, capítulo 16, e o verso de número 15 e 16, que diz assim: eles disseram, ide por todo o mundo, predicai o Evangelho a toda criatura. El que crer e for bautizado será salvo, mas el que não crer será condenado. Então, estamos aí falando dessas partes todas que falamos do companheirismo, estudo bíblico, de la adoração, de la oração e do evangelismo. Agora vamos para a página 278 do seu guia de livro, que está falando de identificar os princípios de eficácia do grupo. As forças dinâmicas entram em ação quando dois ou mais pessoas trabalham juntas para alcançar uma meta em comum. Estas forças incluem assuntos tais como, número 1, o propósito e o trasfondo do grupo. Número 2, a personalidade e os trasfundos das pessoas que compõem o grupo. E número 3, as metas de los participantes. Dessas dinâmicas resultam certos princípios que contribuem à eficácia de grupos pequenos.
Número 1, el primeiro princípio é o de la participação del grupo. Todos os membros devem participar, sentir-se livres de compartilhar ideias abertamente. Os membros tímidos devem ser alentados a expressar seus pontos de vista e aquele que habla demasiado, o líder do grupo deve estar aí controlando esses daí, para que todos participem, tanto o tímido como aquele mais hablante, pero tem que ser equitativa a parte da participação de cada um. Número 2, o segundo princípio de eficácia do grupo é a comunicação do grupo. Esta involucra o que se dijo e o impacto que hace. A comunicação eficaz inclui por lo menos 3 aspectos principais. Número 1, o mensagem verbal, as palavras expressadas. Número 2, a acentuação vocal e o tono em que se expressam as palavras. E, número 3, a acentuação não verbal, os restos e os demandas que usam o comunicador para transmitir sua mensagem. Para o entendimento claro, deve haver um acordo respeito ao sentido das palavras ditas. O tono de voz, a linguagem sem palavra de falar necessita ser adequado. Às vezes a pessoa habla uma coisa, já estou muito contente contigo. Daí não vai participar, não vai transmitir o mensagem que querem estar transmitindo para a pessoa. Então, o corpo, o tono de voz, tudo isso está falando, os restos, tudo isso habla, dá uma mensagem para o ouvinte. Número 3, o terceiro princípio é a atmosfera do grupo. Esta se refere aos sentimentos que os participantes experimentam os uns pelos outros. Para a eficácia do grupo, os participantes necessitam sentir-se livres para expressar seus verdadeiros sentimentos personais, sem temor ao rechaço. Então, se esta parte tem que estar em um ambiente familiar, temos que trabalhar nesta parte aí para que o ambiente seja bem familiar para a pessoa se abrir, para a pessoa estar desahogando, para a pessoa estar expressando seu sentimento mais íntimo. E na parte C, dirigimos grupos pequenos na página 281 de sua guia de livro. Esperamos que a seguinte lista lhe seja útil a dedicar-se à tarefa de organizar grupos pequenos cristianos. Número 1 é: onde se deve reunir? É uma pergunta clássica. É uma das primeiras considerações em la organização do grupo pequeno cristiano. Se relaciona com o lugar em que han de reunir-se. A única resposta apropriada seria qualquer lugar em que o grupo pueda reunir-se e cumprir seu propósito. Recordamos que já vimos em la Bíblia que reuniu-se o apóstolo Pablo na orilla do rio, reuniu-se ali na cárcere, reuniu-se na casa de Maria, a madre de Juan Marcos, enfim, la casa, na cafeteria, no hotel, onde que há um ambiente propício para estarmos aí reunidos. Há reuniões de grupos em restaurantes, em salas de conferências, de edifícios de oficina, em comedores de fábrica. Alguns grupos se reúnem em salões de classe de escolas. Sem embargo, provavelmente mais grupos pequenos se reúnem nas casas de los participantes que em qualquer outro lugar. Alguns grupos se reúnem em la mesma casa regularmente, outros se reúnem por turnos em las diferentes casas de los participantes. Então, se vosotros deveis aí estar decidindo qual é a casa para poder estar aí elegendo o momento para que haja um ambiente propício para a predicação e os testemunhos. Número 2, quando, com que frequência e por quanto tempo devem reunir-se? Deve reunir-se quando lhes seja mais conveniente aos membros do grupo. De igual maneira, o mesmo critério se aplica ao dia da semana para reunir-se. Por lo general, esses grupos pequenos se reúnem como uma vez por semana durante 1 ou 2 horas. Então, se vosotros tenéis que ver aí o grupo, qual é a facilidade, o momento, a hora que seja mais propício e o tempo de duração. Não é aconselhável que se alargue muito no horário, porque o anfitrião que está cedendo a casa pode se quedar molesto com a tardança da reunião. Pero esse tempo é de 1 hora, 1 hora e meia,
2 horas, aí o mais tardar é propício para estar dizendo lá parte de estudo bíblico, testemunho e depois uma pequena confraternização. Número 3, quem deve participar? Alguns grupos começam como esforços evangelísticos, e esta é a ideia principal para estarmos alcançando a nossa sociedade, para estarmos alcançando a nossa urbanização, para estarmos alcançando a nossa família, em los que os inconversos compõem a maioria dos participantes. Ao começar o evangelho a obrar em la vida de essas pessoas, muitas recebem a nova vida em Cristo e cambiam de posição de grupo. Aqueles que não eram crentes, agora são crentes. Alguns grupos han sido organizados, por exemplo, solamente por mulheres, mientras que outros para solo dos homens, mientras outros grupos são mistos, homens e mulheres. E outros grupos se organizam por idade, adolescente, jovens, enfim, os outros têm que ver e mirar qual a necessidade, o ambiente familiar, a oportunidade que se apresenta. Pero que hagais no momento que Deus estiver abrindo esta porta aí para estarmos compartilhando o Evangelho do Senhor, seja mulheres e mulheres, homens e homens, misto, adolescente, jovem, enfim, quando temos os adolescentes e os jovens, é bueno que eles vão se abrir, às vezes eles não querem se abrir porque os padres estão presentes, e então se Deus dá esta oportunidade de as pessoas estar em grupos pequenos, com a mesma idade, com o mesmo gênero, e assim pode estar mais à vontade para estar abrindo seu coração e revelando coisas ocultas que às vezes passamos desapercebido, mas no momento propício no grupo pequeno, isso Deus está obrando para poder estar esta pessoa sendo ministrada. 4. Qual o tamanho do grupo é melhor para obter resultados óptimos? Mira, é hecho que mientras mais grande ser o grupo, mais exige relações entre seus membros. E esta circunstância significa que cada membro terá menos tempo para a interação mútua, assim como menos oportunidades de verdadeiro testemunho personal. Quando os grupos pequenos perdem seu caráter personal, se volvem menos valiosos para os participantes e podem considerar-se simplesmente como outra atividade relacionada com a igreja. Devido a este fator, muitos líderes de grupos experimentados han descoberto que o tamanho do grupo pequeno ideal é como 8 a 12 pessoas. O número maior que pode ter sem perder seu caráter de grupo pequeno é como 15 pessoas, mais ou menos. Então, portanto, quando um grupo cresce hasta esse tamanho de 15 pessoas, deve organizar-se em 2 grupos pequenos. Vale? Então, isso aí deve estar vendo aí, porque se um grupo pequeno se torna muito grande, já se torna uma congregação e perde o caráter desta parte de afinidade, intimidade e a oportunidade para as pessoas estar compartilhando, porque se for muita gente, como estará compartilhando para esse tempo estipulado de 1h30 mais ou menos. Número 5. Quem o dirigirá? Quem vai dirigir o grupo pequeno? Os líderes surgem de diferentes maneiras em um grupo pequeno. Com maior frequência, os pastores nombram a los que han demonstrado um caráter sano, profundidade e visão espiritual e sensibilidade ao Espírito Santo. O ideal é que um bom líder tenha a capacidade de inspirar o grupo e possuir carisma. Porque imagina, uma pessoa que não tem carisma no grupo será rechaçado e vamos ver minguar a frequência do grupo. Em vez de crescer, estará minguando. O líder necessita ter conhecimento bíblico para poder estar ministrando e nutrindo essas pessoas ali. E destrezas especiais. Enfim, a pessoa necessita estar aí confiando em Deus, a pessoa necessita ter seu amor a Deus e amor a outras pessoas. Os demais desejarão lhe seguir, porque se a pessoa não lhe gusta de pessoas, se o líder não lhe gusta de pessoas, ele não pode ser um líder, ele estará num local equivocado, estará fora de sítio. E a tarefa do líder do grupo pequeno cristiano consiste em dirigir no processo do grupo.
Ou seja, impulsionar a interação espiritual com a palavra de Deus. Não é somente um passatempo, é uma nutrição espiritual, na qual estará compartilhando testemunho, alabança, palavra de Deus e confraternização de los unos com os outros. Como servo de Cristo responsável, será submisso não somente ao grande pastor das ovelhas, senão também ao pastor local que o Senhor ha posto sobre seu rebanho. Vale? E nesta parte aqui, como conclusão, esta é uma história verdadeira que quero compartilhar com vosotros. Uma abuela anciana estava jorabada a causa de uma enfermidade incurável. Um vendedor que vindo à sua casa viu sua condição e la invitou a conhecer um médico amigo suyo que podia curá-la. Esse viernes por la noite, o vendedor la levou a um apartamento onde se reuniu um grupo de estudo bíblico. La gente compartilhou com ele acerca do Senhor Jesus e ele o aceitou como seu Senhor e Salvador. Luego oraram por ella e ella foi sanada. Sua espalda foi restaurada e seu esposo foi com ella em la seguinte reunião e aceitou a Cristo também. Luego, seu filho acompanhou e o isso mesmo, também aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. E foi chamado ao ministério muitos anos mais tarde. Seu próprio filho viu também sendo chamado ao ministério em tempo completo para o Senhor. Que bendição foi para essa abuela e sua família, que esse vendedor e seu grupo pequeno cristiano, interessados e llenos do Espírito Santo, à la vez, uma vez que aqueles bendijeram também a muitas outras pessoas, esse é o poder do grupo pequeno, que são cristocêntricos. Vou dizer, os grupos pequenos que são cristocêntricos. Agora, grupo pequeno que é egocêntrico, não vai exaltar ao nome do Senhor. Foi através de um grupo pequeno que essa senhora foi sanada, né? Que seu filho foi também aí salvado, sua família recebeu a bendição do Senhor. Os grupos pequenos desempenharão uma função eficaz em la igreja, mientras suas atividades girem em torno a Cristo e lo exaltem. Então, se tu está querendo abrir um grupo pequeno em sua casa, em seu lugar, abre com seu pastor, abre com o líder da congregação e comparte esta visão do grupo pequeno cristiano. E Deus estará aí fazendo que essa sua casa venha a ser uma bendição e alcançar não somente sua família, conforme a abuela aí que foi sanada e sua família foi salva pelo Evangelho, pelo também seus vizinhos também pode ser alcançado. Eu quero orar por sua vida, eu quero orar por ti neste exato momento. Padre Santo, Padre bendito, Senhor, foi compartilhado aqui, Senhor, esta bendição do grupo pequeno, Senhor. Grupo pequeno cristiano é uma ferramenta do Senhor para estar aí ajudando a igreja no crescimento. Bendiga, Senhor, este aluno que escutou essa mensagem. Bendiga, Senhor, esta pessoa, Senhor, que está aí, Senhor, com o coração, Senhor, ardendo, Senhor, para estar aí compartilhando a palavra ou para ser ministrado através, Senhor, do grupo pequeno. Bendiga, Senhor, cada um, Senhor, com tu graça, com tu amor e com tu misericórdia. Dá, Senhor, sabedoria ao líder, Senhor, do grupo pequeno para estar aí desenvolvendo, Senhor, as ferramentas necessárias, Senhor, para cada um dos membros, Senhor. Que tu graça e tu poder seja sobre a vida de eles, e no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Hasta aqui chegamos, hasta a próxima classe, querendo Deus. Que Deus lo bendiga. Amém.